Bom dia! Nossa senhora, o cabelo tá todo desganhado hoje. Deixa eu pegar, o que eu esqueci aqui? Peguei. Vou passar um café? Bom dia, ursinho! Neste exato momento... Não, já passou. Acho que era 9h28, 9h48. Nós tivemos uma conjunção de Sol com Plutão. Nós estamos passando por ela. E essa conjunção, ela tá acontecendo no portão 60, linha 6. Anne, qual que é a importância disso? Essa semana eu finalizei as aulas sobre o portão 60 do desenho humano. E ontem eu falei sobre a linha 6. E o portão 60 da linha 6, ele fala o seguinte, que ou você é extremamente indulgente, você é extremamente solto, com qualquer tipo de limitação. Você não tem limites, é uma pessoa sem limites. É uma criança sem limites. Ou você é uma pessoa demasiadamente cheia de limites. Ou seja, uma criança que foi colocado muito limite, engessou. Geralmente gera revolta. E hoje, no dia de hoje, com essa conjunção, é como se a gente estivesse plantando uma... A conjunção, ela sempre tem energia de lua nova. Uma lua nova. Então, a gente planta uma semente de intenção. Hoje, a gente planta algo para daí lá na lua cheia, ou seja, lá na oposição que acontecer de Sol com Plutão, daqui a um tempo, a gente colher. Isso, crianças despertas. Eu demorei pelo menos, deixa eu ver, mais de um ano para entender o portão 60, linha 6, gente. Não é uma coisa fácil, sabe? E aí essa semana, não, anteontem, por conta que eu tava ensinando vocês, eu não tinha reparado que era a respeito de criança. Eu não tinha reparado que o portão 60 era a respeito de crianças, da gente como criança. Que é exatamente o que a gente tá vendo que tá acontecendo. Os extremos. Ou crianças completamente sem limites, e aí essas crianças sem limites se tornam adultos sem limites, e adultos sem limites, eles gritam para que alguém coloque limites. Não é gritar no sentido literal, mas são pessoas rebeldes, são pessoas que acham que a justiça não vai pegar, são pessoas que fazem o que bem entendem e aí acaba a justiça, às vezes, né? A gente tá falando de crime, às vezes crimes, né? A gente tá entrando numa época de tecnologia, de rede social, e a gente vai ver isso na rede social. As pessoas não tendo limites na sua comunicação, na forma como falam e na forma como se expressam. A internet não é uma terra sem lei, né? Isso também vai acontecer. Então, todo adulto que está implorando por limite é uma criança que não teve limite, certo? E a gente vê o quanto que, às vezes, o adulto ali... Anne, mas isso daí é responsabilidade de quem? Da própria criança? Não. Era um dos pais, né? Era um dos cuidadores. Então, a gente já sabe qual que é a importância de dar limites saudáveis. Ao contrário, crianças que foram podadas demais, restringidas demais, castradas demais, sempre foi não, 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 não pode, não pode, não pode, não faça, não pode, não faça.
Isso é bom? Também não é bom. O que se torna esse adulto? O que é o adulto que sempre só teve limites rígidos? Ele se torna rebelde também. De alguma forma ele vai querer causar revolução. Ou seja, a nível coletivo. No dia de hoje nós estamos plantando uma semente no mundo, onde haverá as pessoas que acham que podem viver sem limites, porque foram pessoas criadas completamente sem limites, e elas, toda pequena limitação que o próprio coletivo, a própria estrutura, tentar impor a essas pessoas vão querer se esgoelar. Já viu criança esperneando no meio do mercado? Porque quer daquele jeito? Pois é, a gente vai ter essas pessoas. E do outro lado, nós teremos as pessoas que tiveram muitas limitações, demasiadas limitações por muito tempo, e aí essas pessoas vão causar uma revolta. Não é desconhecimento de vocês, de que há 200 anos atrás, mais ou menos, quando Plutão estava em Aquário, nós tivemos a Revolução Francesa. Então, querendo ou não, algum tipo de revolução a gente vai viver de novo, tá? Não sei se daqueles moldes, não sei se vai ser daquela forma, mas viveremos uma revolução. E para que haja uma revolução, se a gente já sabe que tem a possibilidade de revolução, o que precisa ser plantado anteriormente para que exista o gatilho para revoluções? E aí, estamos ainda no terceiro dia de posse de Trump, né? Deixa eu pegar uma xícara. Peraí. E aí, a gente tá vendo, acompanhando a posse dele, né? Foi polêmica as falas dele? Quem que achou polêmico? O que vocês acham sobre os imigrantes, sobre a pegar de volta territórios, renomear territórios? O que vocês acharam daquilo ali? Tive algumas dificuldades por falta de informação no início, mas depois me virei. Muito bem, isso aí. Não dá pra ficar dependendo sempre dos outros também, né? Tá certo, tem que correr atrás. Imagina. A gente tem que aprender a pescar também. Tá corretíssimo. Anne, mas é só a nível coletivo? Não. Hoje também pode ser a nível individual. Lembra que eu falei pra vocês de que quem não tem um para quê, qualquer como serve? Eu adoro essa frase. Quem não tem um para quê, qualquer como vai servir, certo? E aí no dia de hoje é o nosso para quê. O portão 6, a linha 6 do portão 60, ele fala sobre o para quê. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre não ter limite nenhum e ter muito limite. Eu preciso encontrar esse ponto do meio. E o para quê eu encontrei esse ponto do meio. Vocês sabiam que nós somos crianças em corpo de adulto? A quem pertence o reino dos céus? Nas crianças? Tá, os adultos vão ficar de fora, Anne? Até hoje, talvez, as pessoas interpretam essa passagem aí pela metade, né? Óbvio, as crianças em sua inocência, em sua vulnerabilidade, com certeza o reino dos céus pertence a elas. Mas não se trata só das crianças fisicamente, pequenininhas, estrutura física. Se trata da sua criança interna. É da sua criança interna que pertence o reino dos céus.
E aí o que tá acontecendo? O mundo inteiro tá com a criança ferida. Crianças feridas com corpos de adultos criam destruição. Crianças feridas em corpos de adultos matam. São gananciosos, passam por cima dos outros. Sejam eternas crianças. Pois é, mas cadê essas crianças dentro do povo? O que significa ser uma criança saudável internamente num corpo de adulto? Significa que a gente precisa ter equilíbrio na hora de criar. Nós não podemos sair criando tudo aquilo que nós queremos e desejamos. Isso seria sem limites. É quando eu começo a interferir lá na história do outro. Eu quero só criar. Criança sem limites. Já viu uma criança? É óbvio, a criatividade dela é muito aguçada. Quem que põe limites na criatividade da criança? Porque às vezes ela coloca o próprio corpo em risco ou coloca os outros, os amiguinhos em risco. É o cuidador. É alguém que fala, olha, é muito bom ser criativo, é maravilhoso brincar com a criatividade, com a imaginação enquanto a gente é criança, mas assim, desta forma, deste jeito apenas, pode acontecer algo ruim. Então, vamos procurar outra forma de criar isto que você está pensando em criar. É o que os adultos fazem? Não. Normalmente os adultos fazem, para de criar, não cria nada, não seja criativo, não imagine, não use sua imaginação. Ou cuidadores completamente relapsos. Ah, deixa lá. Deixa. Tá lá. Olhem para a vida de vocês e façam uma busca interna da onde é que você ou tem muito medo de criar, usar a imaginação, ser uma criança, apenas criando, apenas se divertindo na vida, ou aonde você está criando demais, buscando demais, sendo indulgente e não tendo limite nenhum, e a vida tá querendo te mostrar que, viu? Não espere ser tarde demais para entender que aqui precisa de limites. Porque daí a vida vai trazer um jeito de te mostrar que ali precisa de limites. Aonde que é esse lugar na vida de vocês? O que acontece com uma célula que se multiplica, só se multiplica, só expande? O que acontece quando ocorre só a expansão? É meio óbvio, né? Todo mundo enxerga. Anne, vira câncer. O que acontece com algo que só é expansão? Ah, é o ser humano, né? Se expandindo em cima da Terra. Aí, tem umas pragas, daqui a pouco a Terra dá um chacoalhão. O que na tua vida você anda só expandindo demasiadamente? Não, Anne, não consigo identificar. É uma área da sua vida onde você foi extremamente castrado, onde os seus cuidadores, pai e mãe, ou algum outro cuidador, disseram muitos nãos. Muitos. Extremamente muitos nãos. Não, 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 não. E aí pode ser uma área da sua vida em que você cresceu, virou adulto e saiu que nem um foguete do Elon Musk, arrombando as portas porteiras.
sabe? Saiu que nem um foguete. Por quê? Porque você se revoltou. Precisou de uma revolta. Então, em algum lugar você se revoltou porque foi imposto muito limite. E aí, nesse lugar, você saiu que nem um foguete. Atropelando todo mundo. Às vezes fazendo mal para as pessoas. Às vezes se colocando em risco. Às vezes fazendo mal para si próprio. Daí chegou lá na frente, não sei se ainda chegaram nesse lugar, né? Mas chegaram lá na frente. E perceberam que, putz, saí que nem um foguete. Não vi nem da onde que eu saí. Ou é um lugar em que você sempre teve muitos sims da sua família, dos seus cuidadores, e agora a vida tá colocando limite atrás de limite, limite atrás de limite, te castrando, te podando. Esse não é a vida, é as pessoas ao seu entorno. Bom dia, Rui. Pode ser nessa área, ursinho. Eu considero, é que eu olho pela minha perspectiva, pela minha realidade, mas eu considero que as mulheres, principalmente quando vem da religião, questão da sexualidade muito podada, muito cortada. Não se pode falar disso. Os pais não conseguiam falar sobre isso de forma saudável, não conseguiam ensinar. Muitos pais e mães sofreram abusos. Nessa de sofrer abuso, negligenciaram esse assunto dentro da casa porque não queriam tocar nas suas próprias feridas. Pode ser uma área. É só a gente olhar em volta. O que a gente enxerga? Ah, os jovens. Por que esses jovens estão todos sem limites? Aonde é que o tal do pai e a mãe peca? Exatamente em educar sendo uma criança. Se o pai e a mãe teve muita castração na própria infância, o que ele vai fazer pra frente? Não, eu só tive limitação, então deixa meu filho viver sem limites. Certo? Beleza? Aí, se o pai e a mãe tiveram muita expansão, saíram que nem um foguete, a vida foi lá, botou limite. Quando esse pai e essa mãe tiveram um filho, o que esse pai... Não, vou botar limite, porque senão depois a vida coloca. Ele começa a dizer não. Vou dar outro exemplo. Pai e a mãe que sofreram abuso sexual. Por medo, por superproteção, o que eu começo a fazer? Colocar muito limite na criança. Não faz isso, não pode, não sai. Medo. Não. Começa a limitar demais. Muito limite é ruim. Pouco limite é ruim. Nenhum extremo é bom. Mas a gente aprende e sente sempre de um ponto de partida. Ou a gente veio de um extremo de muito limite, ou a gente veio de um extremo de pouco limite. Depende da tua criança. A tua criança interior aí, conversa com ela. Ela veio da onde? Pouco limite ou muito limite? Bom dia! Com respeito, pois é. E aí, hoje de manhã, qual que é a única coisa, me fazendo pergunta, né, nos devaneios, qual que é a única coisa que a criança quer fazer, gente? Chega pra uma criança e pergunta, o que você quer passar o dia fazendo? Brincando. Assistindo TV, né? Tira a TV. Brincando. Imaginando.
inventando, fazendo arte, mexendo nas coisas, desmontando as coisas, curiosidade, criando alguma coisa nova. Feliz ano novo! É agora de tarde, né? É agora de tarde. Qual que é a única coisa que a criança quer fazer? Criar. E aí, eu vou fazer assim, ó, um pouquinho. Quem é que a gente chama de criador? E se o criador for uma criança? Que só gosta de criar. Só gosta de criar. Muito bom, gente. 2025 vai ser bom. O que o criador gosta de fazer? Criar. Nós somos imagem e semelhança do criador. Somos co-criadores. Somos crianças brincando de criar. Dá uma parede branca e um giz de cera pra eles. Anne, você não pode falar de Deus assim. Posso sim. Tá insatisfeito? Vai lá conversar com ele. O ano de 2025 vai ser o início dessa separação e dessa clareza. Ou seja, a gente vai ter muito claro de quem são as pessoas que possuem discernimento, clareza e consciência de que são co-criadores da própria realidade. Com espírito de criança, com inocência de criança, sabendo usar o corpo adulto. Sabe aquele negócio de tipo, a conta chega? A conta que chega é como é que você tá usando o seu corpo, que é uma máquina que te ajuda a co-criar. Como é que você tá usando isso daqui? Aquela história de co-criei, emanei e vai voltar pra mim. Uma das primeiras coisas que vai acontecer, vai voltar, tá voltando pro corpo. É o corpo que primeiro é atingido. Entende? Literalmente, bateu, levou. Se eu uso esse corpo aqui pra fazer o que eu tô fazendo, o que eu tô plantando? Todos são, mas nem todos sabem. Os que não sabem é porque são crianças feridas. Imagina uma criança ferida dirigindo um tanque de guerra. Ela vai passar por cima dos amiguinhos só porque os amiguinhos não emprestaram o brinquedo. Depois vai dar as costas e vai ficar tudo bem, porque vocês já viram a rapidez em que crianças
se desculpam e fazem as pazes e bora lá pro rolê. Por isso todos não despertam manipulados pelo subconsciente. O retrocesso é normal, Anne. Dei um pequeno passo atrás, mas só até o meu aniversário. Não se chama retrocesso. Pra mim, pelo menos a palavra retrocesso me causa mal-estar. Porque puxa um sentimento de fracasso, tá? Mas pra cada um a palavra retrocesso pode ter outro peso, outro significado. Eu prefiro falar sobre involução, que é aquilo que eu vim explicando durante o Portão 60. E a gente vai falar sobre isso ainda essa semana do Ano Novo. Esse processo de voltar-se para dentro não é um retrocesso. Porque não há retrocesso no universo, nós sempre estamos em expansão. Sempre há expansão. Eu acredito que é a gente voltar-se a um modo em estado natural. Vou dar um exemplo. O coração. O coração, ele expande. Mas quando ele se esvazia, ele não retrocede, ele apenas volta para o seu estado natural. Entende? E aí, de novo, ele se enche, expande, expande. Então, para mim, é sempre voltar-se para um estado natural. Falo dos velhos hábitos, Anne. Você retrocedeu em hábitos que já tinham... Você já tinha mudado isso? Tá, vou dar outro exemplo. O seu João do Nordeste, que viveu na escassez e na pobreza a vida toda, ganhou na Mega Sena. Esse dinheiro durou uma semana na mão dele e depois do final de uma semana ele voltou para o estado natural dele. Para quê? Ou por que ele voltou para o estado natural dele? Isso significa que ele não ajustou a autoimagem dele. Ele não se vê como uma pessoa que tem todo aquele dinheiro. Ele não se vê como uma pessoa que sabe com consciência usar, multiplicar e prosperar com aquela quantia de dinheiro. Então ele causa autossabotagem em si mesmo. Você voltar para a frequência de baixo, né? Como se fosse uma escala, tá? A gente ajusta a autoimagem e sobe, certo? No caso do seu João do Nordeste, ele subiu muito. Então não houve tempo para que ele fizesse um autoajuste no próprio corpo, na própria consciência, na própria imagem dele. Então ele quis dar um salto quântico. É possível? É, mas é mais doloroso e é mais difícil você se manter, porque você precisa injetar muita energia para se manter naquela frequência alta, até aquela frequência alta se tornar o seu novo conforto, o seu novo normal, o seu estado natural, naturalidade. Então a sua naturalidade estava aqui embaixo, do seu João. E aí o que ele faz? Aquilo dói muito, dói na consciência, dói no corpo. Alguém veio e injetou muita energia nele e ele não suportou. Então ele volta para a camada onde ele estava no estado natural. É para isso que serve o retrocesso. Só isso. Se você tiver consciência, você consegue observar onde você quis talvez dar um passo maior que a perna, não suportou porque precisou injetar muita energia para se manter naquele estado natural e não fez o ajuste de autoimagem. Porque para você subir, você precisa, além de injetar energia, você desconstruir aquilo que tu era e construir algo que é compatível com aquela frequência. Entendeu? Anne, de onde você tira isso? Da camada do elétron. Isso daqui é pura química. É pura química. Para você manter um dos elétrons numa camada diferente, para que ele troque o spin dele lá, você precisa injetar energia. Senão ele volta para onde? Para a camada natural dele. E a gente faz o mesmo processo com a nossa consciência.
Então não considere que é um retrocesso. Você voltou para um estado natural e aí você consegue observar agora aonde que precisa de ajuste na sua autoimagem, além da injeção de energia o suficiente para te manter naquela camada, tempo o suficiente para que aquilo se torne natural para você. Aquilo que você não considera natural para você, o seu corpo sente que não é natural para você, você foge. Tem gente que foge da prosperidade. Tem gente que foge de certos lugares porque sente que aquilo ali não é natural. Nós ficamos aonde tem naturalidade. Por que para prosperar, para fazer dinheiro, e a galera aí da internet fala, você tem que tornar aquilo ali num sentimento de que é natural para mim ter muito dinheiro, é natural para mim ter muita riqueza, é natural para mim estar em determinado lugar, é natural para mim estar com tais pessoas, entendeu? Então agora você com consciência consegue novamente. Escreva sobre isso, sabe? Escreva sobre isso para que você... Ok, então agora de novo, quando eu começar, eu tenho que transformar isso em natural para mim. Se é forçado, se te traz culpa, se te traz vergonha, se te traz medo, se te traz sensação de abandono, qualquer coisa dessas faz você voltar. Certo? E tenha paciência, porque principalmente quando a gente fala sobre hábitos, nossos pensamentos constroem crenças, as nossas crenças geram hábitos, nossos hábitos criam nossa realidade. Então, tenha, sabe? Muito bem, isso. Muito bom isso. Atenção ao que você está sentindo, mesmo que aquilo que você esteja sentindo não seja tão confortável. Isso foi bom. Isso foi bom. Quando eu voltei para casa dos meus pais no final de 2022, eu tava entrando em colapso de energia mesmo. Burnout de tudo, de mental e de física, espiritual. Eu tava assim pra estourar a represa. E aí teve um gatilho, assim, um gatilho que nem foi tanto, assim, as pessoas olhando de fora, nossa, por isso que você voltou. Mas foi um acúmulo, né? E aí foi um gatilho e eu coloquei o rabinho no meio das pernas. Falei, eu vou ter que pedir ajuda, porque eu era uma pessoa de não ficar pedindo ajuda. Fui ensinada a fazer isso por conta da minha mãe não pede ajuda. E aí eu liguei pra papai, pra mamãe e falei, posso voltar? Pai, vem me buscar. Daí foram, daí vim com o meu pequeno. E aí eu voltei chorando. Eu chorei uma semana lá em Floripa e chorei uma semana aqui. Tipo, voltei chorando no carro. Voltei assim, aquela cena triste de filme, com a cabecinha escorada no vidro do carro, olhando pro além. Bem de filme mesmo, gente, escorrendo lagriminhas. Gotinhas de chuva caindo no vidro. Eu botando a mão no vidro, dizendo adeus pra Floripa. Foi bem assim, foi bem dramático. E aí, eu voltei em setembro de 2022. Então, eu estava com 32 anos. Se vocês olharem dentro do desenho humano, o portão 32, arquetipicamente, fala sobre finalizações. Fala sobre... fala sobre um Gilgal. No Evangelho fala sobre a história de um Gilgal. Você colocando pedras, né, num lugar, na beira do rio, e você estabelecendo ali um final e o começo de um ciclo. E nesse lugar você dançando, você comemorando, você abençoando, você olhando, independente do jeito que foi, você criando
aquilo ali porque depois outras pessoas vão passar por ali, vão ver as pedras. Em um outro momento você vai passar por ali e vai ver as pedras. Gente, esse lugar existe mesmo, tá? Ele é físico e ele existe, eles acharam lá. É real, na real existe. E aí, quando passou esse período assim de... Eu completei os 32 anos ali e caminhei pro 33, o 33 ele pedia total recolhimento. Vão lá e olhem, o portão 33 do desenho humano, ele pede total recolhimento. É você subir pra cima do monte, pegar tua varetinha e ficar desenhando no chão. Então é esse... Eu preciso de um tempo, e esse tempo foi quase um ano, para que eu suba no monte e eu olhe para toda a minha história, para trajetória para trás da minha vida, e eu absorva aquilo ali como sabedoria, para que eu possa seguir. Se vocês pegarem os 33 anos de vocês, percebam o que vocês viveram nos 33 anos. Olha, eu não vivi isso. Pois é, mas talvez a vida tenha te convidado a você ficar mais silencioso, mais introspectivo, a absorver o que você viveu. Você pode ter vivido uma crise de identidade, a perda de um emprego que justificasse você ficar quieto. Alguma coisa aconteceu com 33 anos. E aí, esse passo para trás, esse retrocesso demorou para fazer sentido. Demorou para fazer sentido. Que foi esse retrocesso que o Rui falou. Não foi um retrocesso de fato, mas foi um passo para trás para ver como é que eu estava me sentindo e o que tinha acontecido nos 33 anos atrás. Qual que foi a minha trajetória até os 33? Por que o 33 é o número do grão-mestre? Por que 33 é a idade de Cristo? Porque o 33 é a idade da formação do sábio. Você se torna sábio, ou tem a possibilidade de se tornar sábio acerca daquilo que você já trouxe da sua trajetória. De tudo aquilo que você já viveu, independente se você gostou ou não gostou, mas tudo serve de sabedoria. Qual que é a tua bagagem até os 33 e que te fornece suporte para prosseguir para os próximos anos, inclusive agora contando histórias. Porque o 33 é o contador de histórias. Roberta Miranda. Meu Deus, ursinho, você resgata umas músicas. Os pés no chão e olhos olhando o infinito, estando fora do caminho, mas o caminho está lá dentro. Muito bonito isso. Tive minha primeira filha com 33. Pois é, e dependendo da pessoa, eu tive o meu com 27. Dependendo da idade, às vezes pega um resquício ali do retorno de Saturno. O meu pegou exatamente no retorno de Saturno. Meu filho nasceu no meu retorno de Saturno. Foi assim, tiro, porrada e bomba. Vou fazer meio século. A natureza tá fluindo. Se você vai fazer 50 anos, os 50 anos é quando você dá muita atenção para os próprios valores e observa os valores das outras pessoas. É o momento de você não se tornar mais corruptível, não corromper os próprios valores por conta da onde você quer estar, se encaixar ou onde você tá. Do 49 pro 50 é assim, é um pé na porta de rebeldia, você sai chutando a porta de alguma forma, vira um rebelde, às vezes quebra contratos, e aí no 50 você fala, beleza, agora é sobre os meus valores, e eu não vou mais me corromper. Aproveita. E não tenha medo da responsabilidade. Nem de se autorresponsabilizar, quanto ser responsável
por outras pessoas, ou criança, ou aquilo que você está plantando. É isso, gente. Hoje é um dia muito especial, vocês não têm noção. Hoje a gente tá com essa conjunção a respeito dos limites e daqui a pouco de tarde a gente vai ter o ano novo do desenho humano. Anne, estou querendo mudar de cidade, mas estou com medo. O que fazer? O que é o medo? Talvez é o medo do novo. O teu medo, ele tá querendo te dar um recado. Medo do quê que você tá? Só medo? O que vem de pensamento? Não vou dar conta de pagar, vou ficar sozinha, não tenho suporte, alguém vai me assaltar, o que vão falar? Descreve o teu medo. Você tem que ser, quanto mais específica você for, mais fácil. Pois é, medo de não dar certo, questão financeira. É literalmente você achando que o maná não vai cair do céu, né? Se pergunta assim: se o dinheiro não é problema aqui, como eu me sentiria? Eu falei isso em algumas aulas passadas, que é o seguinte: quando você deixa de fazer alguma coisa porque você coloca depois uma condição, isso é igual programação no computador. Você faz A se B ou C for gatilho. Se a condição A for atendida, B, então é disparado. Se C for atendido, então Z é disparado. Isso é pura programação. Eu não me mudo de cidade porque tenho medo de não ter dinheiro suficiente. E aí, eu quero que você personifique o dinheiro para você. O dinheiro tem que ter uma cara para você. Pode ser uma nota, pode ser uma xícara de ouro. Personifica a moeda, não a prosperidade, a moeda. Você está personificando uma das expressões da prosperidade, entende? A prosperidade, ela vem de diversas formas. Ela chega de diversas formas como recurso para todo mundo. Mas personifica a moeda dinheiro para você. Tô te dando aqui uma dica, mas daí você faz do teu jeito. Daí você bota na tua frente. Aqui. E aí, veja o quão confortável é para você colocar toda a responsabilidade de você estar com medo, porque o dinheiro não vem até você. Isso é codependência. Se fosse uma pessoa aqui, ela já tinha saído correndo de você. O que o dinheiro faz daí? Ele carca o pé da tua vida. Porque você está colocando na mão do dinheiro uma condição. Você está colocando a responsabilidade de decisões que você deveria estar fazendo com fé, com esperança, sabendo que você vai ter a provisão, porque você é a co-criadora da sua própria realidade, e aí você está colocando na moeda uma responsabilidade. Você está terceirizando. O dinheiro não gosta de ficar preso. O que ele faz? Ele vaza da tua vida, porque ele sabe que na hora em que ele vir, você vai colocar todo esse peso em cima dele. Não é assim que as coisas funcionam. Entende? Então, quando você sentir aqui dentro, se eu falar que o dinheiro é problema, pra mim, o dinheiro tá sendo problema, Anne, eu tô com medo porque eu não vou ter o dinheiro. Então tá, você transformou o dinheiro em problema. Se você transformou o dinheiro em problema, automaticamente agora a sua mente vai focar no problema. Você precisa aumentar este problema. Pronto. Agora o dinheiro vai começar a vazar da tua vida de todas as formas possíveis para que justifique você ter transformado ele em problema. Entendeu? Tem que arrumar aqui. Tem que arrumar aqui.
Se você transforma o dinheiro em um problema, ele vai ser um problema na sua vida. É a gente que faz isso. Mas Dani, eu não tenho ele. Ninguém tem. Ninguém tem. Você não tem nem seu próprio corpo, porque na hora que você morre, você deixa o corpo. Ninguém tem nada. Ninguém é dono de nada aqui. Nós estamos com o dinheiro. E aí, para que você esteja com ele, você precisa sentir aqui que você está com ele. De que ele vem para sua mão. De forma leve. Eu não preciso fazer força do próprio braço para ficar correndo atrás do dinheiro, porque ele não é problema na minha vida. Eu atraio ele para que ele esteja na minha mão. Eu sou uma ótima gestora e administradora de recursos que vêm através da prosperidade. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser pessoas, pode ser contato, pode ser oportunidade, pode ser lugares, pode ser presentes, pode ser desafios, pode ser obstáculos, porque obstáculos e desafios também são recursos. Falei sobre isso ontem. Tem uma aula que já tá lá no meu canal exatamente sobre isso. Da gente colocando limitação. Eu não me mudo porque eu não tenho o dinheiro. O que você tá cocriando? Você mais sem o dinheiro. E daí você justificando sempre. Ah, eu só não me mudo porque eu não tenho dinheiro. Imagina a cara do dinheiro. Às vezes eu personifico ele como pessoa mesmo. Tipo, do meu lado, escutando a conversa. E aí você fala, ai, sabe o que é? Eu não me mudo só porque eu não tenho dinheiro. E o dinheiro, tipo, oi? Como é que é? Repete, não entendi. Como assim? Então quer dizer que você só não se move porque eu tô aqui perto de você? Isso? Ah, então tá, deixa eu sair. Que bom. Vai lá, Tânia, e assiste a aula de ontem, do Portão 60, linha 6. É pra estar aberta lá já, deve estar sem capa, sem nada, só subir a live lá. Vou arrumando com o tempo as coisas. Mas tem várias que já estão disponíveis. Tem algumas que eu mantive dentro da área de membros e que eu sugiro que vocês assistam. Então entrem, assinem a área de membros e assistem, que é as aulas da ambição, da ganância. E eu falei sobre isso ontem. Na hora em que você justifica algo como um problema, aquilo vai ser um problema. É você que mantém aquilo ali como problema. Boa parte do desenho humano vem da Cabala. E na Cabala a gente sabe que para todo problema que a gente cria, já foi criada a solução. Só que a gente fica focando no problema. E o problema se expande, o problema começa a ficar complexo. Por quê? Porque a mente gosta de arranjar desculpas para ficar buscando resposta. A nossa mente gosta de buscar respostas. Ela funciona assim, ela é uma ótima ferramenta. E nesta busca por resposta, você cocria a sua realidade. Então, quanto mais você foca no ai, por que eu não tenho dinheiro? Ai, por que tá tão difícil conseguir o dinheiro? Ai, por que... Quanto mais você foca no problema, você expande ele, mais você aumenta a complexidade dele. Quando você vê, você transformou um negocinho que era desse tamanho, nesse tamanho assim. O negócio tem que ser simples. O que é simples? O para que você precisa transformar o dinheiro em problema. Deu tela azul aí? Para que eu estou transformando o dinheiro em problema? Qual que é a justificativa que vem depois? Dinheiro é um negócio igual Mariana Brumadinho. Eu amo dinheiro, gente. Eu amo. O dinheiro, ele sempre vai expandir e aumentar aquilo que já somos. A pessoa que tem muito dinheiro e é gananciosa, ela sempre foi gananciosa. Só que o dinheiro fez botão fermento. A nossa relação com o dinheiro, gente, ela já está mudando.
E o dinheiro tá mudando de mãos também. Certo? Se a gente vibra na falta, na escassez, nós abrimos uma porta para sermos gananciosos. Como é que eu vou ser gananciosa, Ana? Eu tô cheia de dívida. Pois é. Pega e joga um negócio de tigrinho na frente de uma pessoa que tá cheia de dívida. E aí? Como é que fica? Pega uma pessoa que tá cheio de dívida e coloca ele na frente de números exorbitantes de criptomoedas pra ver o que ele vai fazer. Eu falei pra vocês, de ontem pra hoje eu vi gente pegando empréstimo na Nubank pra comprar a moedinha do Trump, que despencou em menos de 5 minutos. E essa pessoa perdeu uns $500. Pronto, se papai e mamãe não deu controle pra ele, eu dou limite. Pera aí. Pronto. Dinheiro na mão é um vendaval. Essa é a criança que você tem, ursinho. E ela vai ditar exatamente... vai ditar exatamente a forma como você tem vivido. Se você acredita que ter o dinheiro em suas mãos, ele estar com você, significa só crise, só caos, é isso que você vai viver. Você vai evitar que o dinheiro venha para sua vida justamente porque é crise e vendaval na sua vida. Você não quer viver mais crise e vendaval. O significado que você atrelou, o dinheiro, ele me traz que emoção, que sensação, o que ele desperta? Ô Marcelo, depois eu vou colocar você como ajudante aqui. Tu tá sempre aqui, daí tu consegue me ajudar. Vou botar vocês aí pra ajudar a colocar limite naquelas crianças que papai e mamãe não deram. Tá? Gente, o que eu ia fazer? Pegar a perguntinha pra vocês. Peraí, deixa eu pegar o computador aqui, daí eu vou passar a pergunta pra vocês. Peraí. Passar a pergunta. O ano novo do desenho humano é agora de tarde. De verdade, eu quero fazer a live ao vivo com vocês, mas eu tenho um compromisso com a minha avó. Então, eu não tenho certeza se eu consigo fazer a live de tarde. Talvez, bem talvez, hoje, de forma excepcional, eu faço de noite. Vamos ver. Quem sabe me deu um calorzinho no coração. E... deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tá batendo aqui, eu vou conversar com vocês. Não sei se eu já ensinei isso. Não me lembro. Normalmente, o que as outras pessoas falam fora de ti já tá no teu campo mental. Vou dar um exemplo. Vem uma pessoa aqui e falou assim: mais uma desempregada. E aí na hora, ao invés da gente ser reativo, usem ao favor de vocês. Tudo que o outro fala, usem a favor de vocês. Por quê? Porque nada do que está acontecendo fora da gente não é algo que já não estivesse no nosso plano mental. De alguma forma, dos pensamentos ou sentimentos, certo? Sempre existe a verificação da própria realidade. Ou seja,
A pessoa vem me xingar de feia, você é uma gorda, e não sei o que, não sei o que. Primeira coisa que a gente sempre faz, desempregada, primeira coisa que a gente sempre faz, opinião é um julgamento e todo julgamento é um auto-julgamento. Primeira coisa, então ele tá falando mais dele, da realidade que talvez ele esteja vivendo, do que da minha. Primeira coisa, eu faço uma separação. Condiz com a minha realidade? Condiz com o que eu estou construindo? Não, beleza. E aí, a segunda verificação é sempre a respeito do sentimento ou daquela impulso de ser reativo. Eu já fui chamada de preguiçosa, eu já fui chamada de devarde, eu já fui chamada de... O que mais que eu fui chamada? Um monte de coisa que significa, que faça eu parar de trilhar o meu caminho aqui, do empreendedorismo, né, a minha verdade aqui, e olhar pro outro e falar, não, é verdade, eu tenho que me homogeneizar, entrar na mediocridade, tenho que seguir o padrão da sociedade, tenho que trabalhar das 6 às 6, no sábado ter 15 dias de férias só e não seguir o que eu quero seguir. E aí, quando vem alguém falando isso, eu faço uma verificação interna. Eu ainda estou pensando isso de mim mesma? Se eu confirmo reagindo reativamente, tipo, sabe? Vai tomar no cu. Você só olha e se eu reagir emocionalmente a isso, eu confirmo pro meu cérebro, pra minha realidade, de que isso é verdade. Eu dou um ok. No computador, eu dou um ok, eu dou um enter. Isso vai voltar a acontecer. Isso vai gerar gatilho de novo. Agora, se eu falo, beleza, eu tô pensando isso de mim mesma? Não. Então, é só uma projeção. Uma pessoa olhou pra mim, refletiu e voltou pra ela. Lembra? Opinião é igual julgamento, julgamento é um auto-julgamento. E aí você abstrai. Você acha que podemos prosperar em qualquer lugar? Sim, mas de diferentes formas. O lugar em que você mais está insatisfeita, o lugar onde tem mais limitação, o lugar onde tem mais obstáculo, por que esse lugar não haveria de ser um lugar que está fazendo você prosperar? Se é exatamente esses lugares que empurram você a achar novas formas de prosperar. Crescer, estudar, expandir consciência, buscar autoconhecimento, buscar a evolução pessoal. E é os lugares onde a gente mais fala mal, onde mais a gente julga. É exatamente nos lugares onde a gente mais está insatisfeito que as bênçãos estão debaixo do nosso nariz. A gente não percebe. Tá? Então é em qualquer lugar. Diferente da abundância. O que é prosperar, gente? Você já é próspero, porque você já tem tudo aquilo do qual você precisa neste momento, no aqui e no agora. Você já está prosperando. Você acordou de manhã? Tá respirando? Já tá prosperando. A prosperidade, ela é o encaixe perfeito de tudo aquilo que tu precisa no momento, no aqui e no agora. Você já tá prosperando. Tá em ressonância. E aí, quando você percebe isso, você fala, beleza, agora vamos buscar a abundância. A árvore já tá se nutrindo, já tá crescendo, já tem folhas, já tá crescendo, ela já tá prosperando. É só porque ela ainda não deu fruto, e frutos em abundância. Mas ela já tem a água, já tem a terra, já tem o fertilizante, já tem o sol, já tem a chuva, já tá prosperando, ela já tá crescendo. Estar em si já tá na gente. A prosperidade já tá na gente.
Agora não fica comparando. Não fica comparando. A sua vida prospera da forma com que você precisa e necessita que ela prospere para si mesmo. É totalmente diferente da outra pessoa. Só porque o outro não tem tal coisa, XYZ coisa, ou você não tem, isso não quer dizer absolutamente nada de que você não está prosperando. Comparou, tomou naquele lugar. Não compare. Ó, sobre hoje. Quando se impõem limitações demasiadas severas, as pessoas não as suportam. O que aconteceu com as limitações em 2020? Quando começou a apertar muito o cerco? O que aconteceu com gente que teve a limitação de ir e vir em 2020? Quanto mais se persistir nesse rigor, tanto pior, pois ao final uma reação é inevitável. Quanto mais limite você coloca, quanto mais você aperta o cinto, quanto mais você fecha aquilo ali, quanto mais você fecha a água dentro da represa e não deixa ela extravasar, mais vai dar besteira. Do mesmo modo, o corpo torturado reagirá, vingando-se quando submetido a um ascetismo excessivo. Anne, o que é ascetismo? Porque aqui a gente também tá falando sobre cultura, né? Minha live é cultura. Ascetismo é o conjunto de práticas, evitações e comportamentos condicionados por determinada doutrina. Ou também doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção à fonte, ou a Deus, à verdade ou à virtude. Existem tradições, principalmente orientais, que focam muito na disciplina e autocontrole do corpo. Tá? Porém, ainda que essa severidade impiedosa não deva ser aplicada de forma constante e regularmente, pode haver épocas nas quais esse seja o único meio de se evitar culpas e remorsos. O que acontece com uma criança que foi criada com total falta de limites, total falta de autocontrole e disciplina? Total falta, tá? Zero. Ela cresce e vira um adulto. Ela grita para a sociedade colocar esse limite nela. Acontece o que acontece, lá no final, o que ela sente? Culpas e remorsos. Culpas e remorsos. Então, para se evitar culpas e remorsos, deveria se ensinar a autocontrole. Em tais situações, a intransigência em relação a si próprio é a única forma de salvar a sua própria alma, que de outro modo sucumbiria à indecisão e à tentação. Às vezes a gente se cobra tanto que a gente não tem autocontrole, que a gente não tem disciplina, que a gente sente que não consegue dar limite para nós mesmos. Mas vocês já perceberam quão importante é isso ser ensinado desde pequeno, com equilíbrio? Às vezes a gente fica numa autocobrança tão grande de que eu não tive autocontrole, Anne, de que eu não consegui colocar limites em mim mesmo referente a determinado comportamento, determinado hábito. Ou também, Anne, senti que eu me restringi demais,
que eu criei limites imaginários para determinada coisa e que eu mesma me aprisionei, porque imaginei que eu estava limitado, contei uma história da qual eu me colocava como uma pessoa limitada e quando eu percebi, aquilo ali era uma mentira contada sobre mim mesmo. Percebam a importância que os nossos criadores têm em ensinar isso pra gente. Então, neste momento, por favor, tenham autocompaixão de vocês, certo? Busquem mudar, né? Evoluir, progredir, expandir consciência, mas com uma pitada de autocompaixão, porque lá atrás nós éramos crianças e estávamos interdependentes de cuidadores e de pessoas que, pelo jeito, não sabiam nem o que estavam fazendo na vida. Certo? Beleza? Se vocês não tiverem autocompaixão do próprio processo, a gente não consegue ter compaixão dos outros. Então, às vezes a gente vê as pessoas totalmente sem limites e a gente precisando dar limites para eles. Deem limites para as pessoas, sabendo que ali tem uma criança dentro, bem escondidinha ali, de que ou foi podada demais ou foi uma criança completamente sem limites, ou foi uma criança abusada fisicamente, psicologicamente, sexualmente, financeiramente, e que este abuso condicionou a cabeça da criança de que tá tudo bem passar de limites. Você não tem limite nenhum. Você não tem limite no seu próprio corpo, porque eu infringi esse limite. Você não tem limite psicológico, porque eu vivi infringindo limites. A gente precisa cortar esse ciclo. Hoje é um ótimo dia para você olhar para si mesmo e falar: daqui para frente eu cocrio a minha realidade. Ah, fizeram isso, X, A, B ou C comigo. Pega isso que fizeram com você e transforma em energia. Pode ser na base da raiva mesmo. Pode ser na base de vontade de socar a cara de alguém no asfalto. Só não perca o réu primário, pelo amor de Deus. Não tem problema sentir essa vontade. Se for para que a ira, a raiva, seja um combustível para que você siga para frente, que seja. Eu passei por isso, gente. Eu tive um abuso sexual na infância. Então, na hora em que você pega todo esse combustível e ao invés de ficar remoendo de raiva e rancor e a pessoa XYZ, começa a pensar que se passaram do limite com você, é porque essa pessoa também não aprendeu a ter limites. Alguém passou dos limites com ela, alguém não ensinou ela. E aí agora você vai ter que falar: não, peraí, aqui é o limite. Se uma pessoa passa dos limites na fala com vocês, vai chegar um momento que você vai ter que aprender a falar: daqui você não passa, daqui você não vai. Certo? Hoje é um bom dia para vocês realizarem isso na vida de vocês. Joia? Gente, muito bom isso aí. Perguntinha básica para vocês passarem amanhã. O para quê? O para quê, não é porquê, é para quê. Escrevam para quê. Para que eu busquei me reinventar criativamente diante das minhas limitações? O para quê eu me reinventei criativamente frente a essas limitações e isso beneficiou a minha vida e a vida dos outros a longo prazo. Aqui também foi assim, Tânia, normalmente tá? É meio normal isso acontecer. Agora, pegue as limitações, transforme elas em obstáculos, porque apenas obstáculos são transponíveis, são transpassados, são transcendidos. Quando você transforma em obstáculo,
você aprende a usar a sua limitação a seu favor e não contra. Porque senão a gente fica olhando só pro lado negativo, sabe? Que é isso daí. Da gente ficar julgando, da gente ficar reclamando, da gente ficar insatisfeito, a gente acaba olhando pra trás. Então, cara, eu tenho uma limitação, vou transformar em obstáculo. O obstáculo, na verdade, é um trampolim pro meu crescimento. Então agora eu começo a virar e falar, beleza, qual que é o obstáculo, qual que é a cama elástica que eu preciso pular em cima e me jogar, ir pro outro lado, ir pra frente. Então transforme esses limites, quaisquer que sejam ele, limite de dinheiro, limite de família, namorado, cônjuge, não sei qual que é a história da limitação que vocês estão vivendo, mas transforme em obstáculo primeiro. Veja como um obstáculo e não como limitação. Se você vê como limitação, é a história que você vai contar para sua vida. E aí você vai viver uma vida onde isso seja uma limitação. Você tem poder na fala e você tem poder na história que você conta para si mesmo. Então, vira a chave. Qual que é a história que eu tô contando para mim mesma? De que isso tá me limitando? Ou de que isso é apenas um obstáculo? E que eu vou transcender ele. Eu vou usar esse obstáculo aqui pra progredir, pra pular, pra saltar. Entendeu? Fez sentido? Que às vezes faz sentido na minha cabeça, mas não faz nada de vocês, né? Então, é melhor perguntar. Tá bom. Escreva sobre isso, sabe? Quando a gente fala, escreve a história que você quer contar sobre si mesma. É só você... A gente não precisa ir muito longe. Vocês não estão aqui me assistindo porque eu tô contando uma história onde eu tô só falando sobre minhas limitações. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ah, porque fulano? Ah, porque ciclano? Ah, porque... Sabe? Querendo ou não, a história onde a gente sempre tá limitado, ela coloca a gente num lugar em que aquilo ali, sabe? Sei lá, perdi uma perna. Tô contando o caso real, tá? Perdi uma perna. Anne, vou passar pelo menos um mês aí me recuperando, né? Você tem duas opções. Ou a pessoa definha, ou a pessoa se torna um atleta. Tô usando uns extremos, sabe? Mas de qualquer forma, a pessoa ali pegou uma limitação, transformou apenas em um obstáculo e esse obstáculo depois foi transcendido. Foi escolha de quem transformar essa limitação em uma superação? Foi da própria pessoa, entendeu? Joia? Vou deixar essa live salva lá no canal, vocês podem assistir na íntegra. Vou pedir pra vocês que me assistiram compartilhar aí com a galera. E depois à tarde, lá depois das 4 horas da tarde, eu vou tentar fazer a live do ano novo. Não tenho certeza se eu consigo, mas fiquem atentos e assinem a notificação aqui do perfil, que aí a gente conversa. Beleza? Um beijo pra vocês. Aproveitem o restinho o restinho não, o começo, né? A gente tá literalmente uma lua nova, uma conjunção de Plutão com o Sol. Aproveitem essa energia, esse momento. Beijos. Bom almoço.